Mauro César, muito boa tarde. A gente falando aqui desse Palmeiras é começo de ano. A gente sabe, jogadores ainda pegando ritmo, tranco, o Verdão ainda faz aquele rodízio, até para não estourar ninguém lá na frente. Mas essas críticas ao futebol do Palmeiras não vêm de hoje. Desde o ano passado se fala da forma como esse Palmeiras joga. Então, o Abel Ferreira merece ser cobrado pelo desempenho que o Palmeiras vem mostrando, Mauro César. Boa tarde. Acho que é absolutamente natural, né, que seja cobrado. Ele é o técnico, o elenco dele é caro, tem bons jogadores. O time perdeu um campeonato que estava nas mãos, o brasileiro, fracassou retumbantemente nos dois mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, eliminado em casa e rapidamente, muito cedo, né? Nem chegou perto de semifinal, de reta final das duas competições. E aí quando joga e perde, é natural que o torcedor não vai ficar falando, que legal, perdi para o Novo Horizontino, que delícia. Vai reclamar, pô. Vai fazer o quê? O cara vai reclamar. Não pode reclamar? Não pode, tem que pagar o ingresso e ir para lá para bater palma para a derrota. Natural que o cara não gosta do resultado e tem uma reação. Significa que tem que mandar a técnica embora, que ninguém presta, não se trata disso. Mas a queixa, a reclamação é absolutamente pertinente do ponto de vista do torcedor. Existe uma questão com o Barueri que é muito, muito clara. Ali é uma região de menor poder aquisitivo, né, gente? O Palmeiras sai do Allianz Parque, que está situado numa das regiões mais ricas, né, que mora na região, ali naquela região central, né? Exato, ali no terceiro IDH de São Paulo. Região ali onde está o Allianz Parque. Aí vai para uma região muito mais pobre, que é a região de Barueri. Esse torcedor que frequenta o Allianz Parque, é uma questão que é o seguinte: criou-se o sócio-torcedor e você tem um perfil de torcedor, não é só no Palmeiras não, acho que em todos os clubes quase, que é aquele camarada que frequenta o estádio, que ele vai com o carrinho dele, que ele para com conforto, ali no shopping center do lado, no próprio estádio, aí ele vai para a cadeirinha dele e tal. Quando muda isso, ele não vai atrás. Esse torcedor não vai atrás do time, ele vai ali que lhe convém. Nada contra, é o direito que ele tem. Mas o Palmeiras não consegue ativar a sua numerosa torcida, outros perfis, gente de outras regiões. Em Barueri não tem ninguém que torce pelo Palmeiras. Mas quanto custa o ingresso para quem não é sócio torcedor? Ontem o preço médio foi R$ 48,00. Não é caro? Não, não é caro, mas você está contando aí o preço médio pago pelo sócio torcedor. O camarada que mora em Barueri, que mora na região, que mora um pouco mais perto ali, que de repente gostaria de ver o Palmeiras em ação, levar o filho, quanto ele pagaria pelo ingresso? Certamente não vai pagar R$ 48,00. Porque ele não é sócio-torcedor, ele não tem grana para pagar sócio-torcedor, ele não mora perto do Allianz Parque, ele não vai frequentar o Allianz Parque. Então, ou o Palmeiras tenta ativar essa sua torcida menos favorecida economicamente para esses jogos, para ter um grande público, e encontrar uma composição que favoreça o sócio-torcedor também, vai perder um pouco? Talvez nem perca, porque deu 400 e alguma coisa ontem de renda. Isso. Talvez você consiga essa mesma renda com mais gente, pagando menos, e o estádio lotado. E aí o técnico não vai reclamar do público baixo. O estádio vai estar cheio, muito mais legal também. Essa é a questão. Aí é desafio para o clube, o pessoal do clube, que tem que encontrar o preço certo para tentar atrair esse pessoal. Eu duvido que não tenha ninguém em Barueri, ali naquela região toda do estádio, que queira ver o jogo e pense, quanto é o ingresso para mim? É caro, não posso pagar. Então é isso, é encontrar um meio termo aí. O estádio foi super elogiado ontem, o técnico falou que o gramado é melhor do que o Allianz Parque, também é gramado sintético, né? Disse que está melhor do que o do Allianz, mas lamentou o público abaixo, né? 10 mil e poucas pessoas. Mas isso é uma questão que o Palmeiras tem que resolver. Para jogar ali, você não vai atrair esse cara da cadeirinha ali do Allianz Parque, vai ali e tal, com o filhinho dele e tal, com a mulher. Esse cara não vai para Barueri, gente. Ele vai pegar o carrão dele, se deslocar até lá, ter esse trabalho, para procurar vaga. Não vai, o cara não vai. Ele não vai, realmente não vai. Então, assim, tem um perfil de torcedor que acompanha, que vai a qualquer lugar, que não tem medo de se deslocar para ver um jogo numa distância maior, e tem esse perfil aí, que é o perfil que tem imperado, uma elitização do futebol. Você tem só praticamente esse torcedor que frequenta. Só que a torcida do Palmeiras é muito numerosa em todas as classes sociais. Como atrair esse torcedor? É um desafio do Palmeiras. E o Palmeiras se mostra incapaz de trazer esse torcedor para os jogos em Barueri. Eu vejo dessa maneira. A região é super populosa, gente. São Paulo, qualquer canto de São Paulo, da grande São Paulo, tem população pra caramba. Você pega regiões, municípios vizinhos que tem população maior do que capitais brasileiras de outros estados. Pessoal ali da região metropolitana, que também torce pelo Palmeiras, né? Torcida gigante. A torcida é muito grande agora. Por que só dá 10 mil pessoas? Acho que bate no preço, a dificuldade. Como acontece às vezes no Allianz Parque, que comporta aí 40 mil pessoas, você vê jogos de 20 e poucos mil. Por quê? Porque não faz nenhum tipo de promoção, nada para tentar atrair jogos de menor apelo, especialmente no estadual, né? Para tentar atrair esse torcedor, para que ele tenha a experiência de ver um jogo do Palmeiras. Os clubes se preocupam muito pouco com isso. Muito pouco com isso. Hoje, quem frequenta os jogos de futebol? Corinthians, Palmeiras, Flamengo, esses times. Geralmente é um núcleo ali de, sei lá, 80, 100 mil pessoas que se revezam ali.
Basicamente é isso, no máximo isso, se chegar a tanto. Que se revezam nos jogos, que são os associados, que compram os ingressos. Os não associados, o ingresso é caro, o cara nem sempre vai, acaba ficando mais difícil e você acaba deixando de lado milhões de pessoas que torcem pelo time e que gostariam, de repente, de assistir um jogo ou outro. Eu vejo isso dessa maneira. Sobre o jogo, o resultado é normal, é pré-temporada, acontece, mas o torcedor não vai gostar, é normal que ele reclame, né? Não vai chegar lá e falar, perdi virada para o Novo Horizontino, está tudo lindo, maravilhoso. Normal que o cara se irrite, vai ter algum tipo de reação. Até porque é o seguinte, quando você se acostuma a ganhar muito, você passa a ter um torcedor mais exigente. Não dá para você falar assim, não, nós somos campeões, a gente ganha muito aqui, muitos títulos, eu dei muitos títulos, conquistei, seja o técnico, o presidente, o jogador, não importa. Tá bom, beleza, agora eu gostei, eu quero ganhar toda hora. Não vai ganhar toda hora, mas você tem que conviver com o torcedor mais exigente. O time que está carente de títulos, acontece o contrário. O Palmeiras viveu isso já no passado. Não ganhava nada, jejum e tal, especialmente aquele jejum encerrado no início dos anos 90. Qualquer vitória sobre dois times pequenos já enchia o antigo Parque Antártica, às vezes enchia o Morumbi, quando ia jogar no Morumbi ou Pacaembu, porque a torcida estava carente e precisava. Algumas vitórias já turbinavam o torcedor, já queria lotar o estádio. Hoje não, hoje é um outro perfil. É um perfil de um torcedor que ele é mais chato, ele é mais exigente nesse sentido. Isso acontece com todo clube que está em alta. É muito natural isso. E aí os profissionais têm que saber lidar com isso. A vaia, o protesto, desde que dentro do limite da civilidade, diria o Luxemburgo, pertence ao futebol, né, gente? E isso é muito preocupante, porque a agenda de shows do Palestra Itália está lotada por mais de uma vez. Já foi eleito o estádio do mundo com a maior quantidade de eventos, shows. Então, assim, o Palmeiras vai mandar muitos jogos para a Arena Barueri. E se continuar desse jeito, vai continuar o clima frio no estádio. Então, o Palmeiras tem que dar um jeito aí para convencer o seu torcedor, especialmente o de baixa renda, a comparecer nos jogos da Arena Barueri. Eu estava dando uma olhada no preço dos ingressos, de R$70 a R$150. E R$70, como disse o Mauro, é aquele torcedor que já é sócio torcedor, que já coloca ali uma grana no clube, né, para poder ter ali um desconto de sócio no ingresso. E a gente vai ouvir agora o Abel Ferreira, que analisou essa partida. O Abel Ferreira, que fez um desabafo, disse que esse é o último ano dele no Brasil, afinal o contrato dele termina no fim dessa temporada. Disse que os jogadores do Palmeiras não deveriam errar os passes que estão errando, deu uma cornetada do elenco do Palmeiras, né? O Abel Ferreira, ele fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Essa virada do Novo Horizontino encerrou uma sequência de 42 jogos do Palmeiras sem derrota. Ninguém quer saber disso. Eu queria te perguntar... Ninguém quer saber disso, ninguém vai falar nisso amanhã, ninguém quer saber disso. Perdemos hoje, sem desculpas, parabéns ao Novo Horizontino. Não adianta que ninguém quer saber disso. Tem uma primeira parte dentro daquilo que nós esperávamos, com dinâmica, com boas combinações de corredor, com boas chegadas à área, com oportunidades. Fizemos apenas um, acho que podíamos ter feito mais um golo para sair para o intervalo com outra tranquilidade. Concordo contigo também, na segunda parte até à situação do penalti, o nosso adversário não tinha criado absolutamente ou praticamente nada, não me lembro até o penalti do adversário ter feito um golo, mas a verdade é que depois do penalti sim, falhamos muitos passes, sobretudo na primeira fase de construção. A nossa saída de bola, muitos passes falhados, quer da nossa linha de 4, quer dos nossos pontas, quer do nosso meio campo, sobretudo nesta primeira fase. Isso vê-se, portanto, eu acredito, porque os jogadores que estão no Palmeiras têm qualidade para não falhar passes quando estão sozinhos, e é isso que mais ou foi o sinal que eu mais senti, e atribuo muito à quebra física e anímica também. Mas a segunda parte está longe daquilo que nós pretendemos e não foi de todo uma segunda parte conseguida, até porque não criamos quase oportunidade nenhuma. Tivemos só um chute do Luigi, depois numa bola parada o Benedetti. O oposto, uma primeira parte muito boa e uma segunda parte má. Tá aí a palavra do técnico Abel Ferreira logo após a derrota do Verdão para o Novo Horizontino. Fábio Piperno, olha, a melhor versão do Palmeiras do Abel foi aquela de 2022, campeão brasileiro com sobra, jogando um excelente futebol, com muito repertório, recursos. Só que em 2023, o Palmeiras já entrou numa decrescente. Em 2024 foi o pior ano, a pior temporada do Abel Ferreira desde que ele pisou no Brasil. E agora está começando 2025 já com cobranças. Eu sei que é campeonato estadual, mas eu acho sim que o Abel Ferreira merece ser cobrado pelo que o Palmeiras vem apresentando. Piperno, o que você pensa? Claro que ele precisa. O Abel Ferreira merece ser cobrado pelo desempenho do time? Claro que ele precisa ser cobrado, né? Não tem... mas
Ele ganha muito bem, ele é muito bem pago, tem méritos para isso, mas o nível de exigência, obviamente, também ficou muito maior. Então, tem que ser cobrado ele e os jogadores. Só acho que, é claro que, enfim, a torcida tem todo o direito de ficar pé da vida, mas aquelas bobagens lá que falaram do Anderson Barros e tal também... Acho que a direção do Palmeiras ele é muito tranquila em relação a isso, né? Não dá bola para esse tipo de coisa. Agora, em campo, é óbvio que o time tem que ser cobrado sim, e o trabalho do técnico. Veja, eu concordo plenamente com o diagnóstico que ele fez. Mas se ele diagnosticou isso, se ele também detectou isso, como a gente falou ontem, então ele tinha que ter os antídotos para evitar essa queda do time no segundo tempo. O que ficou, aliás, muito evidente. Então, veja, o Mike é talvez o melhor caso para explicar isso tudo. O Mike jogou muito bem no primeiro tempo, parecia o velho Mike de avançar bastante, ser um lateral agudo, de bom passe. O gol, aliás, nasce de uma jogada com ele, né? Enfim, a assistência é dele, por sinal. Mas, no segundo tempo, é evidente que ele caiu. O Palmeiras tem 3 laterais direitos no elenco, os 3 estavam no banco ontem. Então, a alteração ela poderia ter sido feita antes. O Mike, ele fez como o último grande jogo dele na temporada passada, aquela partida contra o Flamengo aqui em São Paulo, quando ele se contundiu no primeiro tempo. O Palmeiras vencia por 1-0, fez um gol rápido, ele jogava muito bem, se machucou e depois disso ele não voltou bem. Então, ontem... Puxa vida, parece que até o velho Mike está aí de volta. Mas se ele caiu e ainda é começo de temporada e é natural que ele caia, ora, o Palmeiras tem outras 2 alternativas no banco. Ele demorou para mexer. E, aliás, o Giai entrou como lateral esquerdo. Então, quando ele disse que o time errou muitos passes, se desfez muito rapidamente da bola, é verdade também. E esse tem sido um problema crônico, especialmente pelo lado esquerdo. O Abel tem que se preocupar muito com o lado esquerdo do time que vem mal há mais de um ano. Os laterais têm atuado mal, não tem um atacante agudo por lá. Todo mundo que ele testou jogando por aquele setor teve muita dificuldade. Felipe Anderson não me deixa mentir. O Lázaro, ano passado, que foi muito usado ali, também jogou mal. O Dudu, quando entrou, o idem. Então o Palmeiras não se acerta por lá. Por quê? Eu tenho... a suspeita, muito forte, aliás, de que está faltando um homem de criação que atue mais por lá. O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras virou time penso. Todo mundo joga, mas para o outro lado. O Rafael Veiga, inclusive. O Veiga, o Richard Rios. Né? E o Palmeiras não tem um jogador da mesma qualidade para jogar por lá. A opção que ele poderia trabalhar mais é o Rômulo, mas não com o Rômulo aberto, quase como um ponta. Aí não vai funcionar. E pegar os laterais, especialmente o Caio Paulista, e falar pro cara, olha, se é para você, toda vez que chegar perto da área, fechar o olho e jogar pra área de qualquer jeito, então você não precisa jogar mais. Ou fica lá atrás numa linha de 4 zagueiros. Porque aí torna-se também algo improdutivo. Então, há detalhes táticos e técnicos que ele já teria que ter tido a obrigação de ter acertado no ano passado. Mas a suspeita é que isso continue no time. Atuação do Palmeiras desastrosa, sobretudo no segundo tempo. Palmeiras que leva a virada para o Novo Horizontino e, ao mesmo tempo, caiu aí essa invencibilidade, essa sequência de 42 jogos invicto na primeira fase do Paulistão. O Palmeiras não perdia desde abril de 2021, quando foi derrotado em pleno Palestra Itália para a Inter de Limeira por 1-0. Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O Palmeiras perdeu a invencibilidade em 2025, Flávio, e tem muita gente aí questionando a atuação desses jogadores. É começo de temporada ainda, a gente sabe, e o Abel Ferreira vem fazendo aí um rodízio, mesclando jogadores, mas muita cobrança para cima desse Palmeiras, muita cobrança para cima da diretoria, que não fez assim as contratações que o torcedor aguardava, que o torcedor esperava. Novo Horizontino 2, Palmeiras 1 na Arena Barueri. Flávio Prado. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Eu acho que é tudo muito precipitado. O ano só está começando. Efetivamente, o segundo tempo do Palmeiras não foi bom. E o Novo Horizontino é um time que quase subiu para a primeira divisão. Não é um time... não é... A maioria dos times do Campeonato Paulista são times sem nenhum tipo de nível e tal. Não é o caso do Novo Horizontino. O time que quase subiu, faltou muito pouquinho para subir para a Série A. Então, Mirassol, tem os times que você olha e fala, bom, esses times aí, eles têm um nível um pouco diferente. E
Acontece, derrota acontece, isso aí faz parte do jogo. Se a cada derrota for fazer todo esse escândalo, o Palmeiras tem um time bom, um time forte, pode precisar de um outro reforço, até porque está trocando jogadores, mas não é nada que se imagine que ele vai ter invencibilidade. Em algum momento ele vai perder. E perdeu, um jogo que não tem tanta importância assim, aliás, não tem importância nenhuma. Ele vai se classificar, ele vai brigar pelo título, ele continua sendo o grande favorito. É só não fazer o fantasma maior do que ele é. Normal, acontece. Foi uma jornada ruim e perdeu o jogo para um time que tem um nível legal, um time que joga um bom futebol. Nada demais. O resto é claro também que a torcida, ela não engole o fato da Leila não dar aquela graninha mensal, né? Então, qualquer oportunidade, os caras fazem escândalo. Tem isso a ver também, lógico, né? Tem a ver, falta não tem cachê e tal, aí os caras ficam... Mas se a bateria tivesse sido devidamente engraxada pro carnaval, aí tava tudo certo, aplauso para todo mundo e tal. Você não acha que a condução do Palmeiras de mercado não tá sendo ruim, Flávio? Porque o Palmeiras mirou o Andreas Pereira, agora a Leila já disse ontem que nem cogita mais a chegada do Andreas Pereira. Tentou o Claudinho, tava tudo certo e o Claudinho não veio. E esse time tá precisando de peças novas, né? De novas possibilidades. Eu concordo, mas eu acho que você tem que fazer contratações pontuais e no número pequeno. E aí fica mais difícil, porque você fecha mais o seu mercado. Então trouxe o Facundo Torres, ontem ele fez gol. Trouxe o Paulinho com uma boa contratação. Sim, falta uma peça aí. Mas como são contratações bem pontuais... Emiliano Martínez também chegou, né? Lá do também chegou, exatamente. Aí, eu acho que é mais aposta. Mas aí já é bolo, né? Já é maçaroca. Aí não dá para você contar. Quando você quer um cara como o Andreas Pereira, você quer um cara diferente, um cara específico. Então já é mais complicado o negócio. Claudinho já é um pouco mais complicado. Não é aquela coisa de me dar uma relação de 10 jogadores e eu vou trazer o primeiro ou o 10º. Me parece que é uma coisa bem específica. Sim, precisa contratar, mas acho que há tempo suficiente para isso. E mesmo que não contrate, o elenco do Palmeiras é um bom elenco, um elenco muito forte. Ainda assim, eu acho que é um elenco muito forte. Eu tenho algum questionamento sobre os jogadores que o Palmeiras está dispensando. Aí realmente eu tenho muita dúvida. Não sei se era para dispensar tão facilmente o Zé Rafael, o Rony, sabe? Eu acho que são jogadores que ainda poderiam dar muito para o time do Palmeiras. Eu contesto mais as dispensas do que a ausência de contratação. Eu não gosto de contratação. Quando o Palmeiras contratou o Maçaroca, só fez tranqueira. Foi Merentiel, Atuesta, Tabata, aí foi péssimo. Então eu prefiro contratação pontual e que sirva para resolver o problema pontual.